Marcos 15, a partir do versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e a hora nona Jesus chamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo dali. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Amém? A igreja pode sentar-se, com a graça do Todo-Poderoso. A morte de Cristo naquela cruz não foi um simples martírio, não foi o momento de um revolucionário, mas foi um momento, talvez o momento mais terrível que essa terra já viu, e ao mesmo tempo o momento mais glorioso, porque ali nós vimos o Pai derramando a ira sobre o seu Filho para satisfazer a justiça divina. Engana-se quem acha que Jesus morreu na cruz para nos dar casa, para nos dar carro, para nos dar dinheiro. Você quer casa? Quer carro? Quer dinheiro? Você trabalha, corre atrás. Jesus não morreu na cruz por coisas tão ínfimas, tão pequenas, por coisas tão rasas. Jesus morreu na cruz para satisfazer a ira de Deus. Alguém precisava pagar, e esse alguém foi Jesus. E ao mesmo tempo que esse é o momento mais glorioso, é um momento melhor do que um casamento, é um momento que é melhor do que conquistas humanas, é um momento que é melhor do que você conquistar o teu tão querido sonho. É também um momento mais terrível. Isso daqui foi pior que o dilúvio, pastor? Foi. Isso daqui foi pior do que o holocausto judaico? Foi. Porque ali estava toda a ira de Deus concentrada em um homem só. Deus derramou a sua ira, toda a ira que ele tinha contra o pecado, toda a ira que ele tem contra o pecado, e toda a ira que ele teria contra o pecado, ele derramou em Jesus. E isso precisa ser bem observado, porque aqui nós entendemos o título dessa mensagem: Deus matou Deus. Marcos 15 é o clímax desse evangelho. É onde o autor vai começar a mostrar que Jesus vai anunciar a sua morte. Mesmo ele tendo passado por julgamento ilegal, por zombaria cruel, por uma crucificação brutal, nós vemos ali o clímax, não só do Evangelho de Marcos, mas da história de toda a humanidade. A crucificação era uma pena capital, era a pena mais humilhante do Império Romano. Aquele que lá estava, ele estava nu. A gente vê nos filmes, séries e desenhos, Jesus com uma tanguinha, aquela coisa assim, meio family friendly, aquela coisa mais
não tem como falar agradável, né? Mas não tão horrorosa, não era assim que se dava na época do Império Romano. Ele era completamente exposto, porque a cruz geralmente era destinada a um escravo ou a um revolucionário. E Jesus, ele é julgado como se ele fosse um revolucionário. Ele é crucificado às 9 da manhã, ou seja, a hora terceira, como está no verso 25 de Marcos 15. E ao meio-dia, a terra é tomada de trevas. No auge do dia, aonde a gente vai ter o pico de calor, o pico de iluminação, as trevas dominaram e cobriram a terra. Jesus morreu. A Páscoa judaica estava sendo celebrada em Jerusalém. Cordeiros estavam sendo mortos e sacrificados, isso lá no templo, enquanto no Gólgota, o verdadeiro, legítimo e poderoso Cordeiro estava sendo crucificado pela minha vida e pela tua vida. Ali a gente viu o auge da humanidade, o Cordeiro Santo, imaculado, sendo morto, e a terra sendo coberta por trevas. O céu fecha as cortinas, porque o homem inocente estava pagando pelos culpados. E os culpados somos nós. Sou eu e você. Nós que tanto falhamos, nós que tanto erramos, vimos o mundo em trevas, porque quando se fala de Páscoa, se fala do coelho, do chocolate, é muita alegria, mas há um momento na Páscoa que nós estamos tomados pelas trevas, que é a escuridão profunda, que tudo se apagou, que tudo parecia perdido, que tudo parecia acabado. Isso não é poético, irmão. Isso não é belo. Isso é terrível. São trevas. Cumprindo-se Isaías 53:10, que diz: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Quem matou Jesus não foram os romanos, tampouco os judeus. Quem matou Jesus foi o próprio Deus. Toda a repulsa que ele tem, você tem repulsas, não tem? Você tem aquela coisa que você não gosta, talvez aquela comida. Você tem aquela atitude de um parente, um amigo, que te deixa agoniado. Você tem aquela injustiça que está acontecendo na sociedade que você odeia, que você se ira, imagina isso elevada ao infinito. É a ira que Deus tem contra o pecado, é a repulsa que Deus tem contra o adultério, é a repulsa que Deus tem contra a pornografia, contra a mentira, contra a maledicência, é a repulsa que Deus tem contra aquele que fala mal do seu irmão, é a repulsa que Deus tem contra o pecado. Ele odeia, por isso ele pega o seu filho, o seu único filho, e trucida, humilha e mata o seu filho. O termo moer em hebraico significa esmagar. Significa pulverizar. Ali, Deus trucida Jesus. Ele acaba com Jesus. E as trevas vão representar exatamente isso. Porque o salário do pecado é a morte. Alguém tinha que pagar. Isso não é só morte física, é morte espiritual.
Aí eu te pergunto, o que eu e você merecemos? Nós merecíamos aquelas trevas. Nós merecíamos uma vida em trevas. Mas se cumpre em Isaías também. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Quando a nossa vida estava em escuridão e morte, o Cordeiro veio e trouxe luz, e trouxe graça. A gente merecia as trevas, o abandono eterno, a ira infinita. Só que Jesus tomou o nosso lugar. As trevas vieram como um sinal da misericórdia. Deus fecha as cortinas do céu, porque nem anjos podem suportar ver o Filho sendo tratado daquele jeito. A Páscoa é isso, é a ira, é a justiça de Deus sendo satisfeita. Agora, qual é o grande terror do inferno? O inferno é real, amém? O inferno é uma realidade. Aqueles que creem no Filho têm a vida, já disse Jesus. E quem não tem o Filho, não tem a vida. E a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. O grande caos do inferno não é uma agonia pela agonia, mas a agonia do inferno vai ter uma motivação, vai ter um motivo, vai ter uma causa, que é o distanciamento de Deus, é a ausência de Deus, é estar longe de Deus, é estar abandonado por Deus. Porque o inferno é onde há o julgamento e a sentença daqueles que foram reprovados, daqueles que não se renderam ao senhorio de Cristo e não foram lavados pelo sangue do Cordeiro. É aqueles que não foram salvos, aqueles que não foram eleitos, aqueles que não encontraram a graça de Deus. O grande terror do inferno é esse, é o abandono de Deus. E por um momento, Jesus sentiu esse abandono. Quando o céu fica em trevas, Jesus dá um brado no verso 34. E a hora nona, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus estava sentindo um pouco do que era a agonia do inferno. Agora perceba, não tem nenhum momento no texto que Jesus reclama que apesar da cruz. Não tem nenhum momento do texto ele exclamando, dizendo, reclamando que está com muita dor. Ele não está reclamando em nenhum momento, Lincoln, que ele está sendo humilhado. Irmão Everaldo, em nenhum momento ele reclama por estar passando daquilo. Mas tem um grito que nem ele consegue conter: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te afastaste de mim? Por que isso tem que ser uma realidade na nossa vida? Por que a gente tem que se atentar para isso? Porque o grande problema da nossa vida não é perder o emprego, não é um parente morrer, não é estarmos no leito, enfermos, numa cama de hospital. O grande problema da nossa vida é se nós estivermos distante de Deus. O grande problema da humanidade não é economia, não é saúde, é ela estar distante de Deus. Jesus sentiu isso por um momento só, e ele exclamou, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu essa agonia, ele sentiu essa dor. Não foi a dor do cravo na mão, não foi o sangue escorrendo, ele morrendo aos poucos, sendo torturado. Não foi a coroa de espinhos sendo cravada na sua cabeça. Não foram as cusparadas que o fez sofrer. O que o fez sofrer foi estar distante do Todo-Poderoso.
foi estar distante de Deus. O termo desamparaste que ele usa no grego quer dizer abandono total, deserção completa. O pai que lá atrás disse: este é o meu filho amado. O pai a quem Jesus se referiu em sua oração em João 17, lá pelo verso 24. Glorifica-me junto contigo com a glória que tínhamos desde antes da fundação do mundo. Alguns perguntam o que Deus fazia antes da criação. Ele amava. Deus, ele é puro amor. E a Trindade vai revelar isso, o relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não poderia existir criação se Deus não amasse, amém? Não poderia existir você se Deus não amasse. Ele não precisa de nós, mas para transbordar o seu amor, ele criou a humanidade e separou para si um povo. Deus ama, mas o amor dele não vai encobrir a sua ira contra o pecado. Esse filho que ele disse que tanto amava, esse filho que ele falou: é meu único filho, é o próprio Deus, eu abandonei. Jesus sentiu isso no fundo do seu coração. É o grito mais terrível. Você sabe o que Jesus estava carregando ali? Não era uma cruz, não. Era o seu pecado. Seu adultério, a sua pornografia, a sua mentira, a sua idolatria, sua maledicência. Quando eu digo sua, eu digo nossa. São os nossos pecados. Estavam sobre ele. Só que Abacuque 1, verso 13 diz que ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Deus virou as costas para Jesus. Toda a ira estava sobre ele. Isso é sinal de misericórdia com a sua igreja. Aquela cruz era nossa. Todo aquele sofrimento era nosso. Mas Jesus foi humilhado lá. Jesus foi trucidado lá por mim e por você. Nas palavras de Lutero, quando ele está comentando sobre esse texto, ele diz: Deus abandonado por Deus. Quem pode entender isso? A resposta: ninguém. É um mistério insondável, mas é real. Mas é verdade. A boa notícia é que Jesus foi abandonado por um momento, para que eu e você nunca fôssemos abandonados. A boa notícia é que Jesus sofreu isso, para que se cumprisse Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A ira que você merecia, que eu merecia, foi derramada sobre Cristo. O abandono que nós merecíamos, ele experimentou. Nós estamos em segurança. Deus está conosco. Nós estamos em uma eterna segurança e companhia de Deus. Isso te conforta, meu irmão? Isso acalma o teu coração? Em todo dia, Deus está com você. Em todo momento, Deus está ao teu lado. Talvez não aprovando as tuas ações, mas te direcionando, te guiando, cuidando de você. E a maravilha disso está lá no 37. Mas Jesus, dando um brado, um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O véu do santuário, ele era bem grande. Nas palavras de Flávio Joséfo e de outros autores judaicos, até da própria tradição dos judeus, vai dizer que eles precisavam de cerca de 300 sacerdotes para mover
aquele véu. Aquele véu era bem grosso, era grande, era alto. Só que os autores bíblicos, eles fazem questão de frisar: o véu foi rasgado, mas não foi de qualquer jeito e não foi de baixo para cima. O véu foi rasgado de cima para baixo. O próprio Deus rasgou o véu. Ora, o que representa o véu? O véu era o que separava o lugar santo no templo para o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Ali era onde se manifestava a presença de Deus. Tinha todo um ritual, tinham festas, tinha toda uma cerimônia para que apenas um homem, a saber, o sumo sacerdote, lá entrasse. Deus acabou com isso. Na morte de Jesus, ele rasga o véu para mostrar: agora todos aqueles que creem têm livre acesso a mim. Todos aqueles que desejarem me buscar, podem me buscar. Eu não estou restrito a um mediador. Eu não estou mais restrito a um sumo sacerdote. Quem traz as petições é o Espírito. Por quê? Romanos 8. O Senhor sabe que nós não sabemos pedir e nem orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Cristo é o mediador entre o homem e Deus. Não é mais um líder, não é um pastor, não é um sacerdote, não é um povo, não tem mais isso. Todos nós temos livre acesso. Todos nós temos possibilidade de viver coisas incríveis, coisas únicas diante de Deus. Basta termos ousadia, Hebreus 10:19, tendo, pois, irmãos, intrepidez ou ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. Nós temos acesso a Deus pelo sangue de Jesus. A Páscoa é isso. A Páscoa não é o coelho. A Páscoa não é o chocolate. A Páscoa é trevas. A Páscoa é o brado de Jesus. A Páscoa é a mensagem. O acesso direto a Deus está aberto. Esse negócio de profeta do Pix, isso daí não existe. Mediadores não existe. Temos livre acesso a Deus. Porque os líderes não querem que o povo saiba disso. Porque os líderes, eles querem membros, eles querem um povo que seja dependente de sua liderança. Mas nós não estamos aqui porque somos dependentes de um líder ou de um pastor. Nós estamos aqui porque todos somos dependentes de Deus. E o Espírito de Deus se manifesta no meio do seu povo. É por isso que estamos aqui. Aí a gente vai ver algo interessante. Você tem o apóstolo Pedro se acovardando, negando Jesus. Você vai ver os discípulos fugindo com medo. Você vai ver Israel, o povo eleito, gritando: crucificam, crucificam. Os sacerdotes zombando. E soldados cuspindo. Só que um centurião romano, gentio, pagão, executor da crucificação. No verso 39, ele vai exclamar: verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. Ele testemunhou
o maior feito da história. Mas que ironia, né? Alguns dos que diziam conhecê-lo o abandonaram também, se acovardaram. Mas aquele homem reconheceu: esse é o Filho de Deus. A salvação não era só para os judeus, mas também é para os gentios. A salvação é para ricos e pobres. A salvação é para religiosos e pagãos. Todos que o Pai elegeu, o Filho redimiu, o Espírito regenera. A salvação é para todas as nações. Para todos que reconhecerem que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho. Esse texto, irmãos, do início ao fim, é Cristo, puramente Cristo. As trevas revelam a santidade de Cristo. É tão puro que carrega pecado. E ele, carregando o pecado, ele causa uma ruptura cósmica. O grito de Cristo revela a substituição. Ele foi abandonado para que nós nunca sejamos. O véu rasgado revela o sacerdócio de Cristo, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. A confissão do centurião revela a divindade de Cristo, mesmo na morte, mesmo padecendo. Enquanto uns zombavam: tu não é o Filho de Deus, tu não é o Cristo, então desce, salva-te e a nós também. Não é? O centurião vira e fala: ele é o Filho de Deus. Toda a Escritura aponta para este momento. Toda a história converge aqui. Toda a esperança depende disso. Cristo morreu, não como mártir, não como apenas um exemplo, mas como substituto, como propiciação, como resgate. Ele bebeu o cálice da ira de Deus até a última gota, para que nós bebêssemos o cálice da salvação eterna. Isso é a Páscoa, é a crucificação de Jesus. Você vai ver a Bíblia apontando para isso do início ao fim. Gênesis 22, Abraão sacrifica o cordeiro no lugar de Isaque. No Gólgota, Deus sacrifica o seu filho no lugar da igreja. Em Êxodo 12, o sangue do cordeiro pascual protege da ira de Deus. Agora, o sangue de Cristo nos protege da ira eterna. Em Levítico 16, no dia da expiação, o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos com sangue. Agora, Cristo entra no céu com o seu próprio sangue, segundo Hebreus 9:12. Como já dissemos, Isaías 53:10. Ao Senhor agradou o moinho. O Pai quis esmagar o filho. O Salmo 22 vai detalhar todo o abandono que Cristo sofreu e todo o seu sofrimento. Por quê? 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ele, conforme Romanos 3:25-26, é a propiciação do nosso pecado. A cruz de Cristo fala diretamente ao coração de cada um de nós. Se você nunca se converteu, saiba que está sob a ira de Deus, não porque Deus é cruel, mas porque você é pecador e Deus é justo. A boa notícia é que Cristo pode ser seu substituto e carregar a sua ira, mas você precisa crer nele, arrepender-se do pecado, confiar nele somente. Hoje é o dia da salvação. Agora, se você já está em Cristo, mas vive inseguro, ouça: a ira de Deus nunca cairá sobre você, porque já caiu sobre Cristo. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está eternamente seguro, não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Pare de tratar a cruz como clichê. Pare de cantar sobre o sangue sem pensar no que significa. A cruz é o evento mais violento, mais glorioso e mais central da história. Medite nela, estude-a, deixe-a quebrantar você e transformar você. Se você está sofrendo, lembre-se,
Jesus sabe o que é ser abandonado. Ele experimentou solidão, dor e rejeição infinitamente pior que a sua. Hebreus 4,15 nos lembra: nós temos sumo sacerdote não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele entende e ele promete: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13,5. Como igreja, preguemos a cruz, não apenas na Páscoa, mas todo domingo. Paulo declarou em 1 Coríntios 2,2: decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A cruz é nosso poder, nossa mensagem, nossa glória. A cruz fala, mas a pergunta é: você está ouvindo? Amém?